gente pode utilizar a roda da vida para fazer com que os nossos pacientes se sintam mais seguros nos atendimentos clínicos. E aí, você já utilizou a roda da vida? Sabe como que utiliza? Então, a roda da vida, ela não é uma ferramenta que ela nasceu com a psicologia. Ela é uma ferramenta que nasceu na parte de desenvolvimento, autodesenvolvimento, e ela pode ser utilizada na clínica para integrar as nossas práticas clínicas e fazer com que a gente identifique os pontos fortes, alguns pontos de estresse, alguns pontos de conflito, e também pode nos ajudar a estabelecer metas claras e realistas em relação àquilo que a gente quer atingir. Então, ela é muito eficaz para algumas estratégias, especialmente quando a gente usa aí na anamnese, logo no começo, né, do tratamento, ela vai te ajudar bastante, tá? Falar um pouquinho rapidamente sobre a origem da roda da vida. Ela foi criada em 1960 pelo Paul Meyer. Meyer foi um pioneiro em treinamento em liderança e ele é autor do livro As 7 Chaves para o Sucesso. Como eu disse, ela não é uma ferramenta que nasceu na psicologia, mas ela pode ser utilizada na prática clínica sem o menor problema e pode nos auxiliar, sim. Pode ser um aliado para que a gente consiga aí, descobrir como que anda as áreas da vida daquela pessoa. Hoje em dia, a roda da vida é muito utilizada em treinamentos, em processos de autodesenvolvimento, em psicoterapia, em terapias alternativas, e eu vou te contar um segredo. É muito legal a gente utilizar a roda da vida nas primeiras consultas e depois revisitar várias vezes durante o processo aí de atendimento, porque isso acaba provocando grandes reflexões aí no seu paciente, cliente, aí depende da sua abordagem. Quais são os erros que você pode cometer ao aplicar a roda da vida? Um dos erros que pode acontecer aí com bastante frequência é a questão da superficialidade. A roda da vida é uma roda simples, a ideia é que a gente entenda cada área da vida da pessoa, porém, ela corre o risco aí da gente ficar na superficialidade. Então, é importante você entender que ela não pode ser o único meio, senão ela não vai ser uma estratégia muito boa, tá? Outra coisa é que a gente pode cair outro erro que a gente pode cometer aí por conta da aplicação da roda da vida é o foco excessivo em problemas. Então, é muito importante você entender que, por exemplo, dependendo do nível de rebaixamento de humor que essa pessoa se encontra, melhor não aplicar a roda da vida, tá? Então, tudo isso é importante, a gente ter um feeling muito, muito bacana, fazer um processo aí de primeira entrevista muito bem feito, entender a queixa do paciente para depois aplicar aí qualquer tipo de ferramenta. A ferramenta de roda da vida, quando a pessoa tem um rebaixamento de humor muito alto, ou seja, tem uma depressão, talvez não seja uma estratégia mais adequada. E não adianta nada você aplicar a roda da vida e não fazer qualquer tipo de acompanhamento. Então, um erro muito frequente também pode ser aí essa questão de você não acompanhar aquilo que você faz. Então, 3 erros muito comuns: superficialidade, foco excessivo em problemas e falta de acompanhamento. Esses são os 3 erros que você pode cometer aí quando você aplica a roda da vida. Porém, tem algumas vantagens que eu acho que são bacanas falar, tá? Eu citei aqui 5 vantagens de se aplicar a roda da vida. A primeira delas é provoca a autoavaliação do seu paciente, identificação de áreas de desequilíbrio, definição de metas claras, estratégias terapêuticas personalizadas e acompanhamento de progresso. Eu vou explicar cada um deles, tá? Uma das vantagens de se aplicar a roda da vida é porque ela provoca uma autoavaliação do seu paciente. Então, sai daquele processo onde eu avalio o meu paciente e eu entro nesse processo de eu começar a fazer com que ele mesmo se autoavalie. Esse processo de reflexão faz com que ele se ouça
e se ouvir é muito importante para o processo psicoterapêutico. Então, aplicar a roda da vida, ele pode provocar esse processo de autoavaliação. Às vezes, você está aplicando aí a roda da vida e você pode identificar, e o paciente também, pontos de desequilíbrio que talvez ele não tinha identificado anteriormente, tá? Então, entender esses pontos de desequilíbrio também pode ser uma vantagem aí bem importante da roda da vida. Então, a roda da vida, ela ajuda a entender pontos de desequilíbrio que às vezes nem você e que o seu paciente talvez tenham entendido até o momento. Outra situação que ajuda bastante, outra vantagem da roda da vida é que ela faz com que você consiga, a partir daquela avaliação, identificar metas claras a serem traçadas com você e o seu paciente, tá? Então, isso faz com que você consiga entender o que você pode traçar para que ele consiga se desenvolver dentro daquele processo. Então, essa identificação de metas claras eu acho que é muito bacana também, e eu acho que é um processo que ajuda bastante aí no autodesenvolvimento mesmo, tá? Outra vantagem é que você consegue definir estratégias terapêuticas personalizadas. Então, não é nada, tipo, muito pronto, né? Você vai definir estratégias, traçar estratégias terapêuticas personalizadas para o seu paciente. Isso é muito bacana. E a roda da vida, ela pode te ajudar nesse processo. Ela pode ser uma aliada, gente. Ela não pode ser o único fator que vai conseguir identificar essa estratégia ou traçar essas metas. E a outra, se você revisitar a roda da vida aí, como eu falei anteriormente, que eu faço, né, que é um segredinho que eu utilizo, se você revisita essa roda da vida, certamente você vai conseguir acompanhar o progresso. Gente, é muito legal, tá? Eu, normalmente a cada 1 ano, eu faço essa revisita, eu faço a nova roda da vida do paciente e ele refaz esse processo de avaliação e vê o que aconteceu anteriormente. O identificar esse progresso é muito terapêutico para o paciente.